Alô, hey, boa noite. Isso aí, muito bem. Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas se alguém não me conhece, eu sou Rafael, sou membro aqui da igreja. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Há muito tempo atrás, o meu irmão, ele se formou da faculdade e eu perguntei assim para ele, tu vai fazer festa de formatura? Ele me disse assim, não odeio ninguém tanto assim. Não sei se você se você se relaciona com isso, né? Mas muitas vezes as festas de formatura são longas, né? Tem muita falação, e chama o reitor, e o professor, e o paraninfo, e não sei mais o que, né? Mas, enfim, é uma festa importante, marca o desfecho de uma parte da nossa vida, né? E, geralmente, né, talvez, não no caso da festa de formatura do meu irmão, mas, geralmente, quando a gente recebe um convite, a gente se sente honrado, prestigiado, né? Pô, alguém lembrou da gente, né? E quanto mais importante essa pessoa é aos nossos olhos, né, ou mais próxima, mais honrado a gente se sente com esse convite. Não é assim? E nós, às vezes, nos sentimos frustrados, porque a gente talvez espera, eu achei que eu ia ser convidado para aquela festa. Né? A gente fica até chateado, talvez, de repente. Mas como você reagiria se alguém muito importante convidasse você para alguma coisa? Você ficaria... acho que, né, assim, talvez com o ego meio inflado, assim, né, tipo, puxa vida, né? E o que eu quero falar hoje com a gente é do convite que Deus está nos fazendo. A que Deus está nos convidando e se nós estamos, de fato, a fim de ir nesse convite que Ele está falando, né? Então, eu quero refletir hoje com vocês em Filipenses capítulo 3. Você pode abrir sua Bíblia lá, Filipenses capítulo 3. E eu quero propor que Jesus está nos convidando ou nos chamando para segui-lo e que atender a esse convite, ele depende da graça de Deus e do nosso esforço. Então, vamos ler Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler quase todo o capítulo. E aí, então, vamos refletir sobre isso, então. Diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bem, você deve ter reparado que a palavra convite não aparece nesse texto, né? Mas, no verso 14, que é talvez o principal verso dessa passagem, nós temos a palavra chamado
ou vocação, dependendo da versão que você usa. E o que é interessante é que essa palavra, ela tem também o sentido no original de convite. A questão é o que é esse chamado, o que é essa vocação? E nós temos aqui um pequeno problema, talvez, né? Porque quando a gente ouve a palavra vocação, e geralmente quando a gente quer saber o que uma palavra significa, a gente vai no dicionário, e se você for no dicionário, você vai ver que uma das definições de vocação é o seu emprego. Né? Vocação é a vocação de professor, a vocação de médico, a vocação de advogado, e assim por diante. Muitas vezes, então, nós vemos isso, hoje em dia, essa equivalência de vocação com o nosso trabalho. Outras vezes, a gente vê a palavra vocação ou chamado como uma coisa, na verdade, que é contrária ao nosso trabalho, que é aquela coisa que o missionário tem, o pastor tem um chamado. Né? As outras pessoas arrumam um emprego, diz o ditado. Né? Mas será que é isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz que ele prossegue para ganhar o prêmio do chamado celestial? Acho que não. Né? Então, a gente tem que cuidar. A palavra vocação hoje tem um outro sentido do que tinha no tempo bíblico. Então, como eu disse, a palavra vocação, ela, na verdade, vem do verbo chamar, que no tempo do Antigo Testamento tinha muitos sentidos, tipo dar nome. Né? Você vai chamar o fulano de Jesus, por exemplo. Né? Ou de se referir ao nome daquela pessoa, ou chamar alguém para se aproximar, convidar para um evento, convocar para se apresentar diante de uma autoridade. Né? Então, a gente vê que tem essa gama de sentidos. E muitas vezes, então, essa palavra é usada na Bíblia, não só para fazer um convite, mas ela é usada com um sentido teológico, com um sentido mais profundo, com um sentido específico, que é o caso aqui, de vocação, a vocação de Deus para nós. E tem um teólogo inglês chamado Os Guinness, o nome dele é meio engraçado, porque Guinness é o nome do livro dos recordes, né? E o primeiro nome dele é Os, não é artigo, tá? Plural, é o nome dele, OS, Os. Nome engraçado, eu não daria para meus filhos, né? Como vocês percebem, né? Mas se você está na dúvida, você talvez possa usar para o seu, mas enfim, o Os Guinness diz que chamado ou vocação é a verdade de que Deus nos chama para si de forma tão decisiva que tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que temos, adquire uma devoção especial e são usados em resposta a esse chamado e para o seu serviço. Uma definição bem diferente do que limitar a vocação a nosso emprego. É algo bem mais amplo. E é isso que eu quero estar olhando com a gente hoje. Esse chamado tão decisivo de Deus, que toca tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos. E tem 3 elementos, eu creio, do nosso chamado. E o primeiro aspecto é o nosso chamado para a salvação. A Bíblia usa isso em várias passagens. Ele fala justamente que nós estamos chamados para estar em Cristo. Então, é interessante que quando a gente pensa em chamado, a gente geralmente não pensa na nossa salvação. Não é a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas esse é o primeiro aspecto do chamado. Esse é o primeiro convite, na verdade, que Deus nos faz, que é justamente para nós sermos salvos ou para atendermos a sua oferta de salvação. E vocês sabem que Paulo, muitas vezes, ele escreve suas cartas, talvez a grande maioria delas, ele escreve para resolver um problema que ele está vendo naquela comunidade. Então, ele escreve para resolver um problema. Filipenses, parece que ele não está tanto nisso, na verdade, é uma carta que ele escreve para agradecer uma oferta que ele recebeu. Se você olhar no capítulo 4, você vai ver isso bem claramente. Mas já que ele está escrevendo, né, ele aproveita para, que nem ele diz aqui, repetir algumas coisas, né, escrever de novo as mesmas coisas, né, é cansativo. E ele então nos chama atenção para essa questão da salvação. E o que nós temos que lembrar aqui é que a origem do cristianismo, ela se dá num contexto judaico. Né, num contexto de judeus. Os judeus eram judeus, eles habitavam naquele mundo, e o que é interessante é que os judeus do século I, eles se achavam os caras certinhos, né? Eles se achavam os caras justos, os caras bons, e os de fora, né, os não-judeus, os gentios, eles chamavam, entre outras coisas, como cães, como Paulo fala aqui no verso 2, chamavam eles como esses são os que praticam o mal. Né? E é interessante que aqui Paulo muda um pouco isso,
Porque quem ele está chamando de cães, no verso 2, na verdade, são líderes judeus. O que acontecia? Paulo fazia suas viagens missionárias, ele pregava o evangelho, ele fundava uma igreja, e aí muitas vezes, não sei quanto tempo depois, vinha uma patota de líderes judeus e dizia assim: gente, não basta só seguir Jesus para ser salvo, você tem que virar judeu e daí seguir Jesus. Eles eram chamados por isso de judaizantes. Vocês estão entendendo? Então Paulo vai lá, prega o evangelho, fala de Jesus, as pessoas se convertem, começa a formar uma igreja, e depois vem um grupo, gente, aqui, ó, na verdade, aqui, ó, Paulo se equivocou um pouquinho, está faltando um negócio muito importante, vocês têm que se tornar judeus, vocês têm que ser circuncidados, vocês não podem comer certas coisas, seguir a dieta judaica, senão Jesus não é suficiente para salvar vocês. Vocês estão vendo o problema que isso causa, né? E o que Paulo diz é o seguinte, gente, se isso fosse verdade, eu estaria pregando isso aí. E aí, Paulo passa um checklist. A gente pode imaginar esse checklist aqui, algo que a gente pode imaginar talvez um fariseu assim com uma prancheta, né? Uma prancheta aqui, o seu formulário impresso bonitinho, né? Ou talvez ele teria um tablet com um Excel, não sei, e ele vai ticando ali as respostas corretas, e ele vai entrevistando Paulo. Circuncidado? Sim, no 8º dia, né? Ele pergunta lá, então, raça? Israelita, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Tribo? Benjamim. Língua materna? Hebraico. Porque tinha os judeus que moravam fora da Palestina, que já não falavam mais hebraico. Então, eles já são, vamos dizer assim, segunda categoria, né? Já não são, assim, judeu raiz, né? Então, língua materna hebraico. E você observa a lei de Moisés, sim, fariseu, né? Os caras mais cri-cris com a lei que tinham. E você é comprometido e zeloso, sim, até persigo esses crentes aí que não seguem a lei, né? E então, você, diante de Deus, qual é o seu status, como é que Deus te vê? Irrepreensível. Você está vendo? A espiritualidade do checklist, Paulo estaria aqui, ó, tudo confirmadinho, tudo certinho, né? Então, Paulo diz, olha, se a gente fosse salvo pelo checklist, gente, eu pregaria o checklist, porque eu sou o cara do checklist, Paulo está dizendo. Eu sou o cara que tica tudo. Então, esquece isso aí. Na verdade, Paulo achava que estava tudo bem com ele. Como ele mesmo disse, ele era perseguidor da igreja. E foi justamente numa das situações que Paulo está indo perseguir a igreja, e no meio do caminho, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele se encontra com Cristo, cai do cavalo, luz, fica cego. É engraçado, tem uma certa ironia, porque ele fica cego para poder ver direito, né? É meio engraçado isso aí. E aí, então, Paulo precisou talvez perceber aquilo que os profetas já falavam, que a verdadeira circuncisão era do coração, né? Talvez ele precisava ser lembrado disso. E talvez ele precisava perceber que ele não era tão irrepreensível como ele achava que ele era. Que, na verdade, talvez ele fosse tão pecador como um gentil que pratica o mal. Eu acho interessante quando a gente compara a experiência do apóstolo Paulo com de Pedro, é bem diferente. Porque Pedro tem um contato com Jesus, Jesus está pregando o evangelho, daí Jesus pede o barco emprestado para Pedro, né? E tal, tem todo aquele esquema, Jesus aparece, e aí Pedro diz assim, Jesus, fica mais longe, né? Afasta aí, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Será que Pedro era melhor que Paulo? Acho que não. Eu acho que Pedro está olhando para o checklist e diz assim, esse checklist aqui eu não consigo ticar tudo. Mas ele ainda gostaria. Vocês estão entendendo? Ele pede para se afastar porque ele ainda acha que ele deveria ter aquilo. Pedro falava hebraico, foi circuncidado, mas provavelmente ele não observava a lei de Moisés à risca, ele tinha consciência do seu pecado. Eu não sei exatamente qual era o problema de Pedro. Se você olhou a série do The Chosen, né, você vê que ele tem um problema ali de luta, de apostas e tal, né? Eles estão especulando, né? O que seria que teria feito Pedro dizer que ele era pecador, tá? A Bíblia não fala sobre isso,
mas eu achei uma especulação divertida, dentro do contexto plausível. Mas o problema tanto de Pedro quanto de Paulo é que eles acreditavam no checklist. E por isso, Paulo começa a explicar que há um problema. E ele usa uma imagem da contabilidade, né? Ele começa a falar aqui em lucro e perda, ou lucro e prejuízo. E a ideia aqui é aquela ideia que muitas pessoas têm, né, de que Deus tem aquela balança, né, Deus vai fazer a contabilidade, Ele vai botar todas as coisas boas que eu fiz de um lado, e se aquilo pesar mais, né, eu vou ser aceito por Deus, eu vou ser salvo, eu vou estar de bem com Deus. E Paulo tinha o checklist lá, e o que ele descobriu? Ele descobriu que, na verdade, que aquela lista dele lá, ele colocou na coluna errada na sua contabilidade. Você já percebeu, se você faz seu orçamento familiar, você sabe que se você trocar uma entrada por uma despesa, vai avacalhar todo o seu orçamento, né? Não vai dar certo, não vai fechar a conta no final. E é isso que Paulo descobriu. Cara, toda aquela minha listinha, na verdade, eu devia colocar na coluna do preju. Porque aquilo lá, na verdade, talvez até tenha o seu lugar, mas não é isso que vai resolver a minha vida diante de Deus. E aí ele descobriu uma coisa que é mais pesada nesse orçamento do que qualquer outra coisa, que é o próprio Cristo. Então, Paulo começa a ver então tudo aquilo que ele achava como importante, como lucro, não só apenas como perda, mas ele é bem forte, ele diz que ele via aquilo como esterco. É bem interessante. Então ele está mostrando assim, olha, essa mentalidade da listinha, ela está errada, vamos jogá-la fora. E o que é interessante, ele fala no verso 9, eu acho bem interessante esse verso, que diz assim que o que Paulo quer é ser encontrado nele, em Cristo, né? Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que procede de Deus. E o que eu acho interessante é que a palavra justiça, ela não é simplesmente uma virtude, aqui assim, né, tipo ser uma pessoa justa, correta, mas ela significa de estar de bem com Deus. É isso que Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou de bem com Deus, eu não sou justo, por causa da minha obediência à lei. Não é por isso que a coisa funciona. Ele não está por causa disso, mas por causa da fidelidade de Cristo. De novo no verso 9, ali diz, mas a que vem mediante a fé em Cristo. E a palavra fé, ela também pode significar fidelidade. E eu acho que esse é o sentido aqui, porque eu não acho que Jesus precisa ter fé, no mesmo sentido de que nós temos fé, né? Nós temos que ter fé em Deus, nós temos que confiar em Deus, certo? Mas Jesus não, Jesus, Deus confiou em Jesus, vamos dizer assim. E nós vemos que Jesus, então, é aquela pessoa que conseguiu cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Por isso que ele fala aqui, então, eu creio, da fidelidade de Jesus. Jesus, se há algum checklist, foi Jesus que cumpriu, não fomos nós. Foi ele que cumpriu isso. Jesus foi fiel a isso. E nós vemos que nos evangelhos Jesus foi fiel mesmo ao ser tentado pelo diabo. Nós vemos que Jesus foi fiel mesmo há pouco tempo antes da cruz, quando ele diz assim, Pai, se possível, né, afasta de mim essa situação, mas Jesus não, seja feita a tua vontade. Ele continuou sendo fiel, ele aceitou morrer na cruz. Na verdade, no capítulo anterior aqui de Filipenses, né, no capítulo 2, o verso 8 diz que Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É disso que Paulo está falando. Jesus foi fiel até a sua morte, e por isso, então, ele é capaz de salvar. Então, Paulo está convidando aqui os filipenses, ou está lembrando os filipenses, onde é que eles devem firmar a sua vida cristã. E onde eles devem firmar a sua vida cristã é em Cristo. É o que Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Infelizmente, muitas vezes nós temos uma tendência, né, acho que nenhum de nós aqui é judeu, né, acho que não, talvez se você seja, não tem problema nenhum,
mas nós temos uma tendência de criar nossas próprias listinhas, de criar nossos próprios padrões, e nós avaliamos uns aos outros de acordo com essas listas. O problema da lista é que ela pode te causar vários problemas. Ela pode, primeiro, se você acha que você está seguindo, ela pode te deixar um cara arrogante, viu? Tem uma parábola que Jesus conta, assim, né, que é bem engraçada quando tu pensa assim, mas que tem um fariseu orando e tem um publicano orando, e o fariseu assim, obrigado, Senhor, que eu não sou que nem esse pecador sem vergonha, né? Que fica pensando bobagem, e fala palavrão, e traz sua mulher, obrigado que eu não sou arrogante que nem ele. Opa! Né? Mas ele tinha a sua listinha, ele fazia isso. Então a lista, se você acha que está conseguindo, ela vai te deixar arrogante. Mas se você acha que você tem que correr atrás de uma lista e não consegue, você vai ficar frustrado, você vai ficar talvez deprimido, você vai ficar assim, ai, não, mas eu sou um péssimo crente mesmo, porque eu não faço tudo aquilo que você acha que deveria estar fazendo. E Paulo diz assim, esquece essa lista e foque em Cristo. E por isso que no verso 3, voltando lá para o começo, né, com toda essa questão de circuncisão e tal, Paulo fala uma coisa surpreendente. Ele diz assim, nós, cristãos, não judeus, nós cristãos, nós é que somos a circuncisão. Nós é que temos a marca do amor de Deus em nós. Nós que adoramos a Deus pelo Espírito, né? E nos alegramos em Cristo Jesus. É disso que Paulo está querendo falar aqui. Essa é a primeira parte do chamado, esse chamado para a salvação, esse chamado para nós nos agarrarmos a Cristo. E por isso que quando nós vimos a palavra chamado ou vocação, a primeira coisa que nós devemos pensar é na nossa salvação. Naquele, como nós lemos na nossa definição antes, que vocação é a verdade que Deus nos chama para si de forma decisiva. E isso afeta, então, tudo que nós somos, fazemos e temos. Esse é o primeiro aspecto do chamado. Jesus nos chama para estarmos com Ele, para sermos salvos por Ele, para seguirmos a Ele. Mas o nosso chamado não fica por aí. Tem a questão da salvação, mas nós vemos também que nós precisamos responder essa salvação de forma apropriada. Então, nós também temos um chamado para a santidade. E muitas vezes nós temos essa tendência de separarmos salvação e santidade, como se fossem assim, tipo, 2 degraus, né? Como se o segundo degrau fosse opcional. Às vezes até eu já ouvi gente falar assim, não, existe uma diferença entre aceitar Jesus como Salvador, garante a minha salvação, aí depois, mais tarde, se eu quiser, quando eu estiver pronto, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e ajeitar a minha vida, né? Mas será? Será que a gente pode fazer isso? Será que dá certo isso? Será que é isso que Paulo está propondo aqui? E eu acho interessante, então, que quando nós chegamos no verso 12, ali no verso 12 a 14, Paulo começa a usar uma outra imagem. A gente falou antes que Paulo usa a imagem da contabilidade, né, do lucro e do prejuízo e tal. E aqui, Paulo começa a usar algumas palavras mais atléticas, né? Ele usa aqui o prossigo ou corro, enfim, usa a palavra prêmio ou medalha, e a palavra alvo, que também poderia ser uma linha de chegada em uma corrida. E nós não falamos muito do contexto antes, mas a cidade de Filipos é uma cidade originalmente grega. E eles provavelmente participavam nos Jogos Panelênicos, que são os precursores das nossas Olimpíadas, certo? Então, quando Paulo usa essas palavras, digamos assim, olímpicas, né, ou esportivas, o pessoal sabe o que ele está falando. Então, ele diz o seguinte, gente, tem mais uma parte aqui nesse chamado aqui, que nós temos que prosseguir para o alvo. Nós temos que correr em direção à linha de chegada. Porque o nosso chamado para a salvação é a linha de largada, né? É a matrícula, vamos dizer assim, né? A formatura fica para depois. Claro que a formatura de Jesus vai ser diferente da formatura do meu irmão, não se preocupe, fiquem tranquilos, né? Mas nós temos que ter essa ideia, chamado para a salvação é a linha de largada, e nós temos mais a linha de chegada para irmos.
E essa imagem atlética, ela nos remete a uma coisa que eu acho que não existe outra palavra para dizer do que esforço. Qualquer pessoa que pratica um esporte, uma atividade física, sabe que o que precisa para você se dar bem no esporte? Esforço, disciplina, dedicação, investir tempo, uma série de coisas. E na verdade, eu não estou podendo falar muito de futebol, que meu time está assim... não está dos melhores, né, Ricardo? Mas tem uma coisa que eu mais detesto observar no meu time, é quando o time parece jogar sem vontade. Cara, é um negócio assim que não dá. Tu vê os caras ali ganhando milhões, né? E ali assim, né? Sem voia, não dá. E eu fico pensando, mas que a gente às vezes acha que a vida com Deus a gente pode ir nessa pegada aí meio sem voia, né? Às vezes a gente tem essa impressão assim, não, já fomos escalados para o time, né? Então vamos só entrar em campo ali, mas não vamos suar muito, né? Mas não é isso. Paulo é bem forte aqui, ele usa uma palavra no verso 12, a palavra alcançar, que é uma palavra interessante, porque em outras passagens ela significa agarrar. E ele diz assim, olha, eu quero agarrar Cristo, né, segurar Cristo, alcançar Cristo, da mesma forma como eu fui alcançado por Cristo. Então você está vendo que primeiro veio, vamos dizer assim, o esforço de Cristo na nossa direção. É Cristo quem veio nos alcançar, é Cristo que toma a iniciativa, é Ele que vem ao nosso encontro, e isso é graça. Cristo fez isso por vontade dele, não porque a gente estava com a vida ajeitada. Ele não, é a graça de Deus. Ele veio ao nosso encontro. Mas aí, então, tem a nossa resposta na direção contrária, né? Que Paulo quer agarrar a Cristo. Eu fiquei pensando aqui, já que o ambiente aqui é esportivo, eu me lembrei do judô. Eu não sei, eu não sou assim muito entendido do judô, acho que vocês são mais entendidos do judô, né? Mas eu sei que no judô tem se você imobiliza o adversário, você ganha um ponto. Eu não sei como é que é o nome do ponto, mas enfim. É uma forma de você pontuar no judô, é você agarrar o adversário e imobilizar ele, né? Claro que Paulo aqui não está falando de judô, mas eu fico imaginando assim, essa ideia assim, de que Cristo nos agarra, ele de certa forma nos imobiliza, por um lado. E de novo, eu acho que isso é graça. A graça às vezes nos deixa assim, a gente fica assim, tipo, sem palavras, né? A gente fica assim, maravilhado. Como é que Deus foi se interessar por um mané que nem eu, né? Por que o rei do universo foi dar a sua vida justamente por mim? E a gente tem essa sensação de ficar talvez um pouco sem palavras ou sem ação diante da graça de Deus. Mas o que é interessante é que Paulo não fica imobilizado. Ele diz assim, olha, eu sou salvo pela graça, então eu não preciso fazer mais nada? Não, ele fala de novo, eu prossigo, né? Eu prossigo para o alvo. Paulo quer agarrar Cristo da mesma forma como ele foi agarrado, né? Ele quer conhecer a Cristo da mesma forma que ele é conhecido. Ele quer sofrer pela causa de Cristo da mesma forma com que Cristo sofreu por ele. Paulo aqui está na prisão, detalhezinho, né? Importante. Então ele sabe que a vida cristã requer um certo esforço. E teve uma pessoa, o Dallas Willard, ele disse uma vez que eu achei bem interessante, ele diz, a graça de Deus é contra o mérito, mas ela não é contra o esforço. É interessante a gente pensar isso. A graça de Deus é contra o mérito. Você não vai conseguir merecer a salvação, não importa o que você fizer. Mas a graça de Deus não é contra o esforço. Então, nós somos também chamados à santidade. E o que eu acho interessante, quando nós continuamos olhando para esse pedaço do texto, Paulo diz no verso 12, que ele ainda não foi aperfeiçoado. É uma coisa muito interessante. Paulo, sendo Paulo, com toda a intimidade com Deus que Paulo tinha, com todas as revelações que Paulo recebeu de Deus, ele reconhece que ele ainda não foi aperfeiçoado, ou seja, que ele ainda não é um cristão
totalmente maduro, que o processo de santificação na vida dele ainda não tinha terminado. E talvez, na verdade, essa seja talvez a principal marca de um cristão maduro, na verdade. É você dizer assim, cara, acho que eu não sou maduro ainda. Eu tenho muitas limitações. Eu tenho muito mais a aprender, muito mais a crescer. Isso me lembra um pouco do episódio do jovem rico. O jovem rico, ele vem falar com Jesus e quer saber o que ele tem que fazer e tal, e eles conversam sobre os 10 mandamentos e tal. E eu acho interessante que os evangelhos relatam essa história um pouquinho diferente, mas o evangelho de Mateus registra que o jovem rico perguntou: o que ainda me falta? Uma pergunta interessante. O que ainda me falta? Ele pergunta para Jesus. E o evangelho de Marcos registra que Jesus olhou para ele e o amou. É bem interessante isso. E eu estou fazendo uma conclusão aqui, misturando aqui os evangelhos, né, de que esse é o tipo de pergunta que Jesus gosta. E eu fico me perguntando assim, quando é que foi a última vez que a gente sentou com Jesus e perguntou assim: Jesus, o que é que ainda me falta? O que é que ainda me falta para eu ser um cristão maduro? O que é que ainda me falta na minha caminhada em direção à santidade? Qual é o meu ponto cego? O que é que eu não estou vendo? O que é que me falta? E a resposta a essa pergunta eu não tenho como te dizer, porque essa resposta vai ser diferente para cada um de nós. Porque talvez Jesus vai dizer assim, cara, você precisa talvez investir mais na sua vida de oração, ou você deveria passar mais tempo estudando as Escrituras, ou talvez você deveria fazer um curso de teologia, ou você precisa se reconciliar com uma pessoa, ou você precisa lidar com as suas feridas e seus traumas do passado, ou você precisa talvez desenvolver novos hábitos, ou você precisa rever como é que você gasta seu tempo e o seu dinheiro. Eu não sei o que Jesus vai te dizer se você fazer essa pergunta, mas talvez essa é a pergunta que você deveria fazer. Um discípulo maduro não diz assim, eu já conheço Jesus o suficiente. Não, ele quer agarrar Jesus como Jesus o agarrou. E ele pergunta então, o que ainda me falta? E ele quer assim prosseguir para o alvo. Isso não significa que Jesus está nos chamando para nós deixarmos de ser uma pessoa normal, digamos assim, né? Que estuda, trabalha, descansa, etc. E, na verdade, em muitos sentidos, a nossa vida é igual a todo mundo. A gente tem os mesmos compromissos, a gente frequenta os mesmos lugares, né? A gente está aí, né? Mas nós vamos viver essa vida de uma forma diferente. Como nós vimos, a verdade que Deus o chamado é essa verdade que Deus nos chama para si, de forma tão decisiva, que tudo o que somos, fazemos ou temos, adquire uma nova devoção, uma devoção especial. Então, eu vou continuar sendo filho, marido e pai, porque ser santo não anula esses papéis. Mas conhecer Jesus deveria mudar o tipo de filho que eu sou. Devia mudar o tipo de marido que eu sou. O tipo de pai que eu sou. E me faz perguntar, o que me falta para ser o pai, o filho, o marido que eu deveria ser? A santidade também não anula o nosso emprego, né? Hoje eu trabalho como missionário, mas eu já fui professor de inglês, já fui garçom, já fui assistente administrativo em delegacia de polícia, e ser santo não é deixar as suas profissões, necessariamente, para ter um cargo ministerial, mas é você levar a santidade para esses espaços. Eu não me considero uma pessoa rica, financeiramente, digamos assim, mas eu tenho uma vida boa, eu tenho carro, casa, saúde, e de novo, ser santo não significa ser aquela ideia assim que eu tenho que virar mendigo, né, e ser pobre, etc, tal. Mas a forma como eu me relaciono com os meus bens deveria mudar da ganância para a generosidade. Então, por isso eu faço um convite para você, para essa semana, de você tirar aí uns 30 minutos, vamos dizer assim, reler essa passagem, principalmente esses versos 12 a 14, e conversar com Jesus. O que ainda me falta?
que ainda me falta? E, enfim, vamos ver o que Jesus te responde. Então, gente, nós vimos que o primeiro aspecto do chamado de Deus é para a nossa salvação. A segunda camada desse chamado é o chamado para a santidade. Mas também tem um terceiro aspecto, que é o chamado para o serviço. E é o último aspecto da nossa definição que nós vimos, né, que Deus nos chama para si de forma tão decisiva que nós vamos nos engajar no seu serviço. E quando nós falamos em servir a Deus, nós inevitavelmente vamos pensar nas coisas que nós fazemos aqui na igreja, obviamente, né? E certamente isso é um aspecto muito importante do nosso serviço a Deus. E nós vemos isso exemplificado nessa passagem de certa forma. Porque Paulo sabe que parte do seu serviço, parte do serviço que Paulo foi chamado a fazer é justamente edificar as igrejas, né? Pregar o evangelho e escrever essa carta, por exemplo. E então, se você está envolvido em algum ministério aqui na igreja, continue fazendo, né? E se você colabora de alguma forma, continue assim. E se você não está envolvido com alguma coisa, fale com o seu facilitador, fale com algum outro líder que você conheça, né? E lembre-se, nós não estamos falando de você ter necessariamente um cargo, mas de você servir a comunidade e fazer a diferença nesse sentido. Então esse é um aspecto do serviço, aquele aspecto de servir na igreja. Mas tem mais um aspecto, nós também podemos servir a Deus com as nossas coisas normais que nós fazemos no mundo. E nós sabemos que Paulo entendia também o trabalho como uma forma de servir a Deus. Em Coríntios ele fala que você não precisa trocar de emprego para servir de Jesus. É bem interessante. E em Colossenses, quando Paulo está falando das obrigações de um escravo, ele diz, olha, na verdade, o teu chefe não é teu dono, o teu chefe, na verdade, é Jesus. Né? Então, até mesmo ali, ele está servindo. Mas nós temos um pouco mais de dificuldade de entendermos esse aspecto. E o fim do capítulo talvez ilustra um pouco isso, os versos 20 e 21 aqui do capítulo 3, que diz o seguinte, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. O que é interessante é que muitas vezes a gente lê esse pedacinho aqui, ó, a nossa cidadania está nos céus, e a gente parece que acha que o nosso destino é os céus. Né? Porque assim, nós somos a cidadania dos céus, é para lá que nós vamos voltar, né? Como se a gente estivesse, digamos assim, no estrangeiro e a gente está indo para lá. Então, a gente está aqui esperando, né, a esse momento. Mas eu creio que não é isso que Paulo está falando, e eu quero dar duas razões para nós. A primeira é que, quando ele fala que a nossa cidadania está nos céus, se a gente ler a continuação, é de onde esperamos o Salvador. Então é interessante nós pensarmos os céus talvez mais como o lugar de onde Jesus vem do que o lugar para onde nós vamos. Vocês estão entendendo? Nós esperamos o nosso Salvador vir dos céus. Agora, a outra coisa interessante é a palavra cidadania. E eu comentei com vocês antes que a cidade de Filipos era originalmente uma cidade grega e que, por isso, eles sabiam dos jogos, das imagens atléticas, né? Mas, em algum momento da história, ela foi conquistada pelos romanos e ela se tornou uma colônia romana. Um lugar onde, principalmente, os oficiais do exército iam para se aposentar depois de uma certa idade. Tá? Então, a cidadania romana, a gente sabe que era muito importante. A gente, lendo o livro de Atos, enfim, vocês vão provavelmente lembrar disso. Então, o pessoal aqui de Filipos, se alguém tivesse dito assim, vocês são cidadãos romanos, eles não iam pensar assim, não, a gente tem que um dia vir morar em Roma. Não, não é isso que eles estão pensando. Eles estão pensando o contrário. Nós temos que fazer Filipos ser mais parecido com Roma. Eles querem colonizar Filipos, eles querem deixar Filipos uma cidade mais romana. Vocês estão entendendo? E eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer para nós,
para os filipenses e para nós. A nossa cidadania está nos céus, não no sentido de que a gente quer deixar que o mundo ir para o pau mesmo, né, e abandonar tudo, que tudo se exploda porque nós vamos para o céu, mas não, que a gente venha colonizar a terra, de certa forma. Que a gente venha trazer um pouco da realidade celestial para esse ambiente em que nós estamos. Então, nós não somos omissos em relação à nossa cidadania terrena, mas nós a exercemos como cidadão dos céus que vivem na terra. E eu acho que isso é bem interessante, porque nos leva a entender um pouco qual é o nosso papel como igreja. Em 2 Coríntios, nós temos um texto meio parecido, e eu queria, se eu achar 2 Coríntios aqui na minha Bíblia, capítulo 5, eu acho bem interessante esse texto, do verso 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Essa ideia de embaixadores eu acho bem interessante, porque é isso que acontece, né? Se você está no estrangeiro e acontecer algum problema mais grave, você deveria procurar a embaixada brasileira, porque ela vai representar os interesses do Brasil lá fora, certo? Da mesma forma, se você está aqui no Brasil, você quer fazer uma viagem para o exterior, dependendo do país que você vai, você precisa fazer um processo de visto. Você precisa fazer um processo para ser aceito, né? O país mais chato é os Estados Unidos, né? Não sei se você já fez visto americano, mas enfim, é um saco mesmo, né? Mas por quê? A embaixada americana representa os interesses dos americanos aqui no nosso país, ou enfim. E essa é a imagem que Paulo usa para a igreja. Nós, como cidadão dos céus, a igreja é uma embaixada. Uma embaixada, para quê? Para aquelas pessoas que querem saber como é que é o reino de Deus, como é que elas vão saber? Ou se elas quiserem ir lá para o reino de Deus, como é que elas vão saber? Elas têm que começar pela embaixada. É nós que vamos dar esse acesso às pessoas. Então, quando Paulo fala aqui de sermos cidadãos dos céus, eu creio que essa primeira tarefa que ele está nos dando, nós somos aqui para representar para o mundo o reino de Deus, para dar acesso às pessoas ao reino de Deus. Mas acho que também tem um papel para nós como indivíduos. E eu creio que como indivíduos a gente tem muita pouca força para mudar o mundo. Eu não sei se você tem esse desejo, os mais jovens talvez ainda tenham, né? Vamos mudar o mundo, né? Aquela coisa toda. Eu sinto muito em avisar você não vai mudar o mundo, tá? Você não vai mudar o mundo. O mundo é muito mais complicado do que você possa fazer. Mas todos nós temos um pouco de influência no nosso mundo à nossa volta, né? Na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, a gente tem alguma influência ali. Talvez não de mudar tudo, mas nós temos alguma influência. E ali nós podemos ser justamente essa influência. Nós podemos ser esse sal e essa luz. Nós podemos dar um gostinho para as pessoas à nossa volta do que talvez seria uma vida no reino de Deus ou no reino dos céus. É um chamado que nós temos, um chamado para o serviço. Um serviço dentro da igreja, aqui, mas também fora da igreja, como uma embaixada. Então esse é o chamado que Deus tem para nós. E eu espero, de fato, que você, quando você pense em chamado, não brigue com as pessoas que talvez não definem como a Bíblia define, né? Não faça isso, mas entenda que vocação não é só o seu emprego. Vocação é mais, o chamado de Deus é maior. Ele inclui tudo que você é,
tudo que você faz, tudo que você tem. Ele inclui a nossa salvação, a nossa vida de santidade e o nosso serviço. E é por isso que Paulo não se acomoda, mas ele prossegue, né? Paulo quer conhecer a Cristo. E em Timóteo, Paulo está já bem velhinho, e ele tem um texto que é muito bonito, que ele diz o seguinte: quanto a mim, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E de certa forma, é o que Paulo diz aqui no verso 14, né, que ele prossegue para o alvo, se nós usamos a imagem da corrida, né, a fim de ganhar a medalha, vamos dizer assim, né, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, que nós também possamos ouvir o chamado de Cristo, sermos fiéis a Cristo, para que nós também, quando nós chegarmos na linha de chegada, que nós também possamos receber, digamos assim, uma medalha que vem dos céus, porque nós cumprimos a nossa vocação, porque nós aceitamos a salvação que vem da graça de Deus, porque nós nos esforçamos em crescer em santidade e porque nós buscamos servir a Cristo, não importa onde Ele tenha nos colocado. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque Tu és esse Deus maravilhoso, um Deus que, como nós vimos, se moveu em nossa direção e nos agarrou, digamos assim, nos conquistou pela Tua graça. E o nosso desejo é, de certa forma, fazermos a mesma coisa. Nós queremos continuar, Pai, conhecendo o Teu Filho Jesus. Nós queremos continuar crescendo no nosso entendimento da nossa salvação. Nós queremos continuar entendendo cada vez mais qual é o nosso papel que tens, não só para nós como igreja, mas como indivíduos, o que nós somos chamados a estarmos fazendo aqui também, Pai. Que Tu possa nos guiar. Eu peço que Tu estejas com cada um de nós, Senhor, e que a gente possa, de fato, nessa semana, estar tendo um bom papo contigo, Jesus, e perguntar o que me falta, o que nos falta. E que Tu possa nos guiar, Senhor, a dar os próximos passos e nos acompanhar na nossa corrida, Senhor, para nós chegarmos no final e podermos dizer também, que nem Paulo, que nós combatemos o bom combate e completamos a nossa carreira. Nos abençoa, Senhor, e nos guia, em nome de Jesus. Amém.